Imagine que a vida extraterrestre foi encontrada e como isso deixaria muita gente extremamente empolgada. Nós saberíamos que não estamos sozinhos no universo e que existem duas árvores evolutivas completamente independentes. E isso é fascinante. Imagine o quanto podemos aprender sobre nós mesmos e como o universo pode ser abundante e estar fervilhando de vida nos mais variados tipos que nós mal podemos imaginar. Tudo isso parece incrível, mas se a gente pensar bem, essa pode ser a pior notícia que esperávamos receber. Essa é a prova de que a humanidade está com seus dias contados. Só para você ter uma noção, no universo existe por volta de 10 mil estrelas para cada grão de areia no planeta Terra, e a gente pode reduzir esse número para representar apenas as estrelas que estão próximas do nosso Sol, que tem um planeta parecido com a Terra, que por sua vez tem vida e foram capazes de desenvolver uma civilização inteligente. A quantidade fica bem reduzida, mas ainda assim, para cada punhado de areia na Terra, existem centenas de civilizações inteligentes pelo universo. Mas é claro que a distância seria um dos fatores mais cruciais para que a gente consiga trocar umas mensagens com eles. Então talvez o mais correto e mais conservador seria olhar somente para nossa galáxia. E ainda assim, seguindo o mesmo pensamento, teremos cerca de 100 mil civilizações inteligentes conosco aqui na Via Láctea. Imagine que uma parte delas poderia ser facilmente mais avançada do que a gente imagina. Se algumas delas floresceram mais cedo do que nós, tipo 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão de anos antes, tempo mais do que suficiente para desenvolver a tecnologia necessária para se comunicar e conquistar a Via Láctea inteira, então a gente já deveria ter feito há muito tempo algum tipo de contato com pelo menos uma dessas milhares de civilizações estrangeiras. Mas se até agora não tínhamos nada, nenhuma resposta, isso não faz muito sentido. E esse é o paradoxo de Fermi. E eu sei que paradoxo parece não ter solução, mas existem dois grupos de ideias que tentam explicá-lo. Um dos conjuntos de ideias diz que as civilizações alienígenas avançadas existem, mas por algum motivo ainda não transmitiu nenhum tipo de contato. Talvez porque nós não temos equipamentos adequados, talvez elas tenham medo, ou quem sabe sejam indiferentes. Agora, por outro lado, existe o conjunto de ideias que diz que civilizações alienígenas evoluídas simplesmente não existem, porque há um grande filtro. Um filtro nesse contexto nada mais é do que uma barreira que impede a evolução de uma civilização galáctica. Ela filtra todas as formas de vida pelo universo e deixa apenas algumas poucas atravessarem. Por exemplo, a primeira barreira que uma civilização galáctica precisa superar pode ser o próprio surgimento da vida. Talvez seja extremamente raro existir as condições certas para o seu início. E depois, o segundo filtro da evolução poderia ser o aparecimento de microestruturas mais complexas e capazes de converter mais energia, algo como as nossas células eucarióticas. E em seguida, temos o terceiro filtro, que pode ser o surgimento de uma forma de vida maior em tamanho e complexidade, tipo organismos multicelulares. Na sequência, como quarto filtro, temos a origem da vida inteligente, capaz de ter consciência da própria existência, ou compartilhar conhecimentos e criar ferramentas para modificar o ambiente. E por fim, como quinto filtro, temos a construção de uma civilização galáctica, capaz de se comunicar e visitar toda a galáxia. Esses são os 5 principais filtros e possivelmente um deles é o grande filtro, a maior barreira que nenhuma forma de vida no universo jamais conseguiu atravessar até hoje. Isso quer dizer que, para nós como humanidade, nos restou 2 cenários possíveis. Ou o grande filtro está atrás da gente, ou ele está à nossa frente. E para saber onde ele está, precisamos saber o que faz o grande filtro ser grande. Para que ele seja grande e quase impossível de superar, o resultado após a passagem pelo filtro precisa ser raro de se encontrar e demorado para acontecer. Por exemplo, o filtro que separa os organismos unicelulares dos multicelulares não impediu que esse salto de um para o outro acontecesse dezenas de vezes de maneira independente aqui na Terra. Nós até conseguimos induzir isso em laboratório, ou seja, talvez não seja tão raro, talvez não seja um filtro tão grande assim. Porém, por outro lado, para o filtro que separa a não-vida da vida, a história parece ser diferente. No início, quando a Terra ainda estava em processo de formação, ela era fortemente atingida por asteroides, o que fazia a temperatura na superfície ser extremamente alta e tornava impossível a existência de água líquida e das moléculas de carbono. Porém, assim que esse período turbulento deu sinais de que estava acabando, os sinais da vida já começaram a aparecer. Foram somente 1 ou 2 centenas de milhões de anos para que isso acontecesse, o que parece ser muito tempo, mas não em escala astronômica,
econômica, e isso faz com que o filtro do início da vida também não seja o melhor candidato para o grande filtro. E mais rápido ainda foi o surgimento de vida inteligente, capaz de alterar bastante o ambiente, porque a nossa espécie esperou apenas 1 milhão de anos para surgir a partir do Homo erectus. Agora, olhe bem para os saltos de 6 procarióticos para eucarióticos. Essa transição passou cerca de 1,8 bilhão de anos para acontecer, e até onde sabemos só ocorreu uma única vez, ou seja, é bastante raro e demorado, o que faz esse filtro ser um forte candidato para o grande filtro. Mas o que todos esses filtros têm em comum? Bom, todos estão atrás do nosso momento atual. Nós já ultrapassamos tudo isso, e se de fato um deles for o grande filtro, essa é uma ótima notícia. Significa que já ultrapassamos o nosso maior empecilho para nos tornarmos uma civilização galáctica, e um grande futuro nos aguarda. Agora, imagine só se isso não for o caso, e se na verdade o grande filtro estiver bem na nossa frente. Quem sabe existe algo que nós não sabemos bem o que é, que faz civilizações como a nossa se autodestruírem antes de sequer ter uma chance de conquistar a Via Láctea. Quem sabe uma inteligência artificial nos destrói, uma guerra com armas de destruição em massa, uma catástrofe ambiental global, ou até mesmo as redes sociais. Essa seria a pior notícia que poderíamos ter, que estamos indo em direção para uma extinção quase certa. Agora, o que essa história de futuro da humanidade tem a ver com encontrar a vida extraterrestre? Bom, se nós encontrarmos vida que se originou fora da Terra, aqui no nosso sistema solar, então já vão ser duas ocorrências independentes em volta da mesma estrela. E aí, provavelmente, as outras centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea devem estar a cada esquina, fervilhando de forma de vida. E como a base maior de locais com vida, também vai existir muito mais civilizações alienígenas inteligentes, assim como a nossa. Então, dentro dessa hipótese, a única coisa que explica o fato de não termos recebido nenhum contato com outras civilizações até agora é que elas se autodestruíram por algum motivo inevitável. Então, se um dia a gente conseguir se comunicar com outras civilizações inteligentes no nosso mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico, significa então que é provável que existam outras formas como ela, como a gente. E em algum momento, antes deles conseguirem conquistar a galáxia, eles se destroem. Essa seria uma evidência de que o grande filtro ainda está na nossa frente. Todas as formas de vida no universo que um dia observaram as estrelas e se questionaram se estavam sozinhas, todas, sem exceção, passaram ou vão passar um dia pela extinção por causa dos seus próprios atos. E nós, humanos, não somos um floquinho de neve especial. Nós teremos o mesmo destino trágico. Certo, essa é uma possibilidade, mas se a gente vasculhar e revirar cada canto do sistema solar e não encontrar nada além de areia, rochas e líquidos completamente estéreis, bom, essa vai ser uma boa notícia. Significa que somos únicos, que provavelmente o grande filtro já foi superado, ele está no nosso passado e não temos tanto que temer. Isso significa que cada drama e felicidade humana que já existiu na história não passa de um mero piscar de olhos. Nós vamos dar a luz para o nascimento de uma forma de vida que ainda nem começou. Engenharia genética, nanotecnologia, o piloto de mentes e sabe-se lá que tipo de tecnologia vamos desenvolver no futuro distante, que vão nos transformar radicalmente enquanto humanidade. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.